Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Prezados amigos, ouvintes do programa Momento Espírita, muito boa tarde. Estamos começando agora mais uma edição deste programa que tem a proposta da iluminação interior. O Evangelho de Jesus, a doutrina espírita que nos esclarece, que nos orienta, e nós agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Os nossos cumprimentos aos amigos que nos acompanham pelos 680 da Rádio Difusora de Catanduva, São Paulo, e pelos nossos amigos internautas, os que nos acompanham pela redeamigoespírita.com.br. Os nossos cumprimentos aos amigos aqui presentes no auditório da Associação Espírita O Semeador, de onde é transmitido ao vivo o programa da tarde de hoje. Vários amigos, inclusive o nosso caro José Aparecido, que é o dirigente, o idealizador da Rede Amigo Espírita, Ricardo Pinfield, que está conosco, que é o idealizador do programa Momento Espírita, vários colaboradores, e a nossa amiga Michele, que aguarda a sua participação pelo telefone, aos amigos de Catanduva, região, e de outros lugares que possam participar conosco. O nosso telefone é o 3521-5442. Aguardamos com muito carinho a sua pergunta, a sua sugestão, sua dica. Mostre que está conosco, isso é muito importante. E hoje nós temos a alegria grande de receber pela primeira vez, e aqui no Momento Espírita, o nosso caro Cleiton Levi. O Cleiton é um companheiro que a gente está se conhecendo nesse momento pessoalmente, mas eu divulgo os livros do Cleiton, a gente sabe do trabalho do Cleiton, alguma coisa, pela divulgação espírita, que é o nosso trabalho, né, Cleiton? Os livros, a dinâmica do trabalho desse grande lidador do bem mesmo, né? Grande divulgador, médium, autor de livros pela mediunidade psicográfica, tendo vários livros já editados, e queremos ter a oportunidade de citar e até perguntar ao Cleiton alguma coisa sobre esse trabalho. É um discípulo da Terezinha Oliveira, Cleiton. Muito obrigado por sua visita, por ter aceitado esse convite, Cleiton. Muito boa tarde. Suas considerações iniciais. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui participando com vocês desse encontro. E, de fato, retornar aqui a Catanduva para mim é uma grande alegria. E entre hoje e hoje teremos duas atividades aqui, agora aqui na rádio, depois com o Galera Espírita. Exato. E depois à noite com a nossa palestra. E esperamos poder aí compartilhar um pouco das nossas reflexões no campo da doutrina espírita. Muito bem. O Cleiton falou bem, e nós precisamos destacar, logo mais às 16h30, às 4h30 da tarde, o Cleiton estará participando de um encontro de juventude espírita, que vai estar acontecendo no Núcleo Educacional Espírita Joana de Ângeles, né, que fica ali na entrada do Jardim Alpino, e é o evento Galera Espírita. Então a moçada que tem interesse nesse encontro de juventude, conhecer um pouco mais, conviver, confraternizar com essa moçada toda, está convidado. Basta comparecer às 4h30. O Joana de Ângeles é a instituição dirigida ali pelo nosso amigo Roberto Cassiari e toda aquela equipe amiga. Joana de Ângeles, às 4h30 hoje, o Cleiton participando ativamente ali junto à mocidade. Às 2h30, eu errei aqui, não é 16h30 não, às 14h30, perdão. E logo mais à noite, às 20 horas, 8 horas da noite,
o Cleiton estará fazendo palestra na Associação Espírita Nosso Lar, que fica na Rua Olinda 838. Ele estará falando sobre auto-perdão, reconciliação interior. Grande tema, demais de importante. E hoje estarei conversando com o Cleiton a respeito de um tema também sugerido por ele, que tema extraordinário, desafio de mudar. Por que mudar, Cleiton? Porque sem mudança não tem progresso. Sem mudança não tem evolução, as coisas não se desdobram. E a gente percebe que tudo na natureza, no universo, se renova por meio da mudança através de ciclos. E se a gente fica parado, fica sem essa possibilidade, essa flexibilidade que permite a mudança, o movimento, a gente retarda a nossa possibilidade de progredir e de atingir níveis interiores mais felizes. Então é um grande desafio isso, porque a gente, ao mesmo tempo que deseja mudar, nós temos uma grande dificuldade em abandonar velhas posturas. E é esse conflito interno que se estabelece. Então a gente precisa aprender a adotar o movimento, aprender a desenvolver uma postura que favoreça o movimento, que me permita sair de um padrão e passar para outro padrão mais saudável. Então, a mudança, ela é necessária. Em algum momento, a gente vai ter que mudar, ou gradualmente, ou às vezes de uma maneira mais radical. Mas sem mudança, a gente não segue adiante, em todos os níveis. Muito bem, você disse que enfrentar esses desafios, essas mudanças, apresenta-se uma certa dificuldade. Há pessoas que na primeira dificuldade, ou à medida que a dificuldade aumenta, ela desiste. Então você está dizendo que não é o momento de desistir, insistir um tanto mais. Sim, porque o que acontece é que normalmente a gente se acostuma com aquilo que a gente chama de zona de conforto. Mesmo quando as coisas não estão bem, a gente se acostuma com aquilo que não nos faz bem. Interessante. Não é? E aí há uma resistência em mudar aquela situação, porque a gente já se acostumou com certos padrões de comportamento, com certas posturas mentais, com certas tradições culturais, e ainda que a gente perceba que aquilo não está fazendo bem para a gente, como a gente está confortável, a gente já se acostumou com aquilo tudo, então a gente tem resistência em mudar. Então o problema é você quebrar essa resistência interior, perceber que a mudança é necessária e aí adotar uma postura mais flexível para experimentar coisas novas. E aí, nessa atividade de experimentar, você vai passando de um padrão para outro. E isso, essa nossa dificuldade em abandonar a zona de conforto, a gente vê no dia a dia. Por exemplo, em casa. Sem perceber, a gente já escolhe um lugar para sentar à mesa das refeições. E a gente vai a vida inteira sentando no mesmo lugar. Por exemplo, nas casas espíritas, às vezes eu vou em algumas casas espíritas, e aquelas em que eu já conheço mais ou menos o público que vem participar da tarefa, é curioso porque tem determinadas pessoas que sempre sentam-se nos mesmos lugares, como se aqueles lugares fossem feitos para elas. E dá a impressão que se, de repente, elas mudarem de lugar, elas não vão conseguir acompanhar o trabalho do mesmo jeito. E aí me dá uma vontade danada de falar, olha, vamos mudar todo mundo de lugar. Quem está na frente vai para trás, quem está atrás vem para frente, quem está na direita vai para a esquerda, da esquerda para a direita, para ver como é observar o mesmo evento de um outro ponto de vista, que é o exercício que a gente não faz. A gente sempre enxerga as mesmas coisas pelo mesmo ponto de vista. Mas será que se a gente mudar o ponto de vista, o jeito de olhar, o significado daquela coisa não muda para a gente também? Então, isso é que significa sair da zona de conforto. Sair daquilo com o que a gente já se acostumou, porque a gente se acostuma até com aquilo que faz mal para a gente.
a gente se acostuma com aquilo que traz infelicidade para a gente, e sair dessa zona de conforto e dar um passo adiante, adotar uma postura mais flexível, exercer um movimento, e desse movimento a gente poder mudar um padrão de comportamento que é a proposta da doutrina espírita. A gente fala tanto em reforma interior, em reforma íntima, mas quando se trata de fazer o movimento para uma nova postura, a gente tem dificuldade porque nós estamos acostumados com algumas coisas, estamos confortáveis naquilo. Então, o nosso padrão de comportamento no dia a dia, como é que é? Como é que eu trato as pessoas, como é que eu converso com as pessoas, como é que eu sou no meu ambiente profissional, no meu ambiente familiar, doméstico, enfim, no meu dia a dia, quais são os padrões que caracterizam a minha personalidade? Será que há nesses padrões alguma coisa que precisa ser alterada, precisa ser mudada em benefício da minha própria saúde física, psicológica, espiritual? Aí eu tenho que verificar e exercer o movimento. Muito bem. Eu ia perguntar para você, Cleito, o que é que precisamos mudar, o que precisa ser mudado. Mas parece que você respondeu a minha pergunta sem me satisfazer. Porque eu achava que era simples, você tem que mudar isso, aquilo outro. Mas está dando a impressão de que cada um tem que descobrir o que é que ele tem que mudar. Por exemplo, Cleito, situação delicada. O funcionário, vamos começar por uma mais simples, o funcionário que não está satisfeito no seu trabalho e que reclama, mas passa 1 ano, 5 anos, 30 anos naquele mesmo trabalho e sempre reclamando. A esposa que tem sempre que se queixar do marido ou vice-versa. Então gostaríamos que você falasse, talvez não exatamente disso que eu questiono, mas que você ilustrasse mais para nós. Olha, do ponto de vista da psicologia transpessoal, que é a área com a qual eu tenho mais afinidade, há um processo que nos auxilia a realizar essas mudanças. O primeiro passo desse processo é quando você faz o reconhecimento. Quando você reconhece que alguma coisa está te incomodando. Enquanto você não identificar o incômodo, você não tem motivação para fazer a mudança. Vou mudar para quê? Então, o primeiro passo é você reconhecer que aquilo não está fazendo bem. No caso que você citou, o funcionário que não está se sentindo bem no trabalho, mas mesmo assim continua exercendo aquela função, desempenhando aquelas atividades, sem motivação alguma, reclamando do trabalho, não gosta do que faz. Então ele tem que perceber que isso incomoda. Enquanto ele não perceber que isso está incomodando, ele não vai ter impulso para buscar alguma coisa nova. Ele vai se acostumando. E nessa de ficar acostumado com o que faz mal, muitas vezes ele acaba ficando doente. Doente fisicamente. Ele adoece, ele somatiza e adoece. Então, o primeiro passo, eu vou reconhecer, isso não está bom. O que é que está incomodando? Aí eu vou identificar o que em mim incomoda aquela situação. Há alguma coisa que aquela situação produz em mim. O que é? É um problema de saúde física? É um problema psicológico? É uma insatisfação emocional? Enfim, é um complexo qualquer? Eu identifico. E o terceiro passo é o mais importante, é a desidentificação. É quando eu mentalmente me distancio e começo a perceber que eu não sou aquilo. Embora eu esteja passando por aquela experiência, eu não sou aquilo. E que eu posso mudar, eu posso escolher. Então, a partir daí, da desidentificação, eu vou para transmutação, para transformação, para elaboração e para integração. E aí, quando eu vejo, eu já mudei. Só que para isso eu preciso ter coragem. A mudança exige coragem. Exige, às vezes, você lidar com o desconhecido. E a gente morre de medo do desconhecido. A gente prefere ficar na zona de conforto, que aparentemente é mais seguro. A gente tem ali alguns ganhos secundários, mas a gente permanece infeliz. Então, no caso do funcionário insatisfeito, ou da esposa, ou do marido, enfim, na vida doméstica, familiar, em que há muitos conflitos, às vezes, primeira coisa, qual é o incômodo? E o que é que eu preciso fazer para dar um passo adiante, a fim de fazer com que esse incômodo deixe de existir? Então, a gente pode
deve fazer isso. É um trabalho de observação interior. E sempre que necessário, se eu não consigo fazer sozinho, eu posso e devo procurar ajuda. Uma ajuda especializada que me auxilie a fazer essa transição. É importante que descubra, que perceba algo diferente, algo que não está bem, e vá em busca do melhor, né, Cleiton? Sim, né? porque senão a gente acaba se enraizando na zona de conforto e a gente não caminha para frente. Então o que a gente percebe hoje, quando as pessoas buscam uma orientação psicológica, ou mesmo na casa espírita, quando as pessoas vêm em busca de orientação espiritual, a gente nota que muitas pessoas estão insatisfeitas com a vida que levam, seja no ambiente doméstico, familiar, profissional, e não estão insatisfeitas porque vêm mantendo um padrão mental, um padrão comportamental há muito tempo. Então elas querem que as coisas mudem ao seu redor, mas elas não se mexem para mudar o seu comportamento, mesmo que seja para romper barreiras, para quebrar paradigmas, para transpor comportamentos antigos, antiquados, que já não são mais saudáveis, já não fazem mais sentido hoje. Talvez lá no passado um determinado comportamento tenha feito sentido. Hoje o contexto é outro, exige uma nova postura, um novo comportamento. E aí a pessoa tem que perceber, ela tem que olhar para dentro e ter aí a honestidade de falar para si mesmo, não, assim eu não vou ser feliz, porque senão ela fica a vida toda numa situação de infelicidade, reclamando da vida, reclamando das outras pessoas, e ela não dá o passo à frente para mudar aquela situação. O Evangelho nos apresenta essa necessidade de buscarmos algo de melhor. Onde é que nós encontramos no Cristo essa proposta? Jesus é um modelo de mudança, porque ele é um verdadeiro revolucionário do ponto de vista espiritual. Tudo o que Jesus fez foi completamente inovador. E se falar de quebra de paradigmas, ele foi Ele foi o maior revolucionário do ponto de vista espiritual, comportamental, porque a atividade dele, enquanto ele esteve ensinando e exemplificando, a atividade dele contrariou tudo o que existia no mundo. Todos os padrões foram quebrados pela proposta de renovação apresentada por Jesus. Então ele traz no seu exemplo, na sua mensagem, um convite à mudança. Ele não nos convida a ficar acomodados, acostumados com as tradições, com o nosso ambiente, com a nossa formação cultural, enfim. Ele nos convida a dar um passo adiante. E imagina só, se Jesus tivesse dito assim, não, eu não vou levar esse negócio adiante, não. Eu vou empurrar com a barriga, como a gente faz, né? A gente vai tocando a vida com a barriga, para ver como é que fica, deixa como é que está, para ver como é que fica, e não exerce a mudança, não tem a coragem de inovar, de romper barreiras, de quebrar paradigmas. Imagine se ele dissesse assim, não vou fazer. Não vou, não quero. A gente não teria a sua mensagem, que é de natureza revolucionária. Se Allan Kardec tivesse dito assim, não, eu não vou mexer com essas coisas, não. É muito problema para enfrentar. Não, eu vou enfrentar muita barreira, vão me criticar um monte, vão falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu tenho uma reputação a zelar. Não vou fazer isso não. Se ele não tivesse tido a coragem de dar um passo adiante, para quebrar um padrão, para romper uma barreira, a gente não teria a doutrina espírita que hoje consola e esclarece aí um incontável número de pessoas. Então, a gente vê com esses exemplos que a mudança ela é a mola propulsora do progresso. Enquanto eu me acostumo, enquanto eu me conformo, enquanto eu permaneço na zona do conforto, aquilo que é confortável para mim, que não exige muito esforço, que não exige que eu me exponha, eu vou permanecer parado. E parado, fatalmente eu vou adoecer. Tudo que para, adoece. Nosso corpo físico, ele está sempre em movimento. As células estão sempre se renovando. O sangue circula o corpo inteirinho. Então, por que a gente, tem o exemplo do próprio organismo físico, por que a gente vai permanecer parado do ponto de vista espiritual, social, cultural, etc.?
Então, o convite da doutrina espírita vai no sentido de você fazer uma mudança. Quando ela fala da reforma íntima, ela está falando de mudança. Quando eu reformo alguma coisa, não é para deixar igual, é para deixar diferente. Então, é uma mudança. Isso exige movimento. Enquanto eu ficar parado, eu não mudo. Muito bem. Vamos apresentar de uma outra maneira a questão para você que já respondeu isso daqui. Mas vamos colocar a seguinte situação. Há algumas propostas hoje de que os pais devem mudar totalmente porque os filhos rebeldes são rebeldes em função de pais que não entendem as crianças e tudo mais. No processo de educação, reeducação do espírito, vamos já colocar nesses termos, né? Quem é que deve mudar? O filho, os filhos ou os pais? Eu acho que tem que haver uma interação de ambas as partes. Porque nós estamos assistindo hoje o que está se convencionando chamar de conflito de gerações. Então nós tivemos, no período de 2000 para cá, a geração X, que vem com outro padrão mental da geração dos seus pais, e depois a geração X, a tal geração Y, que vem com outro padrão mental também diferenciado da geração X. Então são padrões mentais muito diferentes das gerações anteriores. Os jovens de hoje, eles são muito mais articulados, são muito mais rápidos no raciocínio, eles se expõem com mais facilidade, têm uma facilidade maior no campo da comunicação, da tecnologia, eles não toleram muito esperar, eles querem tudo de uma maneira mais imediata. E isso conflita um pouco com as gerações anteriores. Enquanto nós não entendermos o padrão mental dos jovens da geração X e da geração Y, esse conflito permanece. E a gente não vai conseguir desenvolver um método educacional que contemple as necessidades dessas gerações mais novas e as tradições das gerações mais antigas. Então, a grande proposta não é você polarizar ou separar ou fragmentar. É você aproximar e integrar. E a integração, ela se dá por várias maneiras. O melhor método educacional que existe é o exemplo. O jovem, ele se desenvolve por meio do exemplo daquelas referências que ele tem em casa. Ele sempre vai ter em casa uma referência, ou em casa ou na escola. É o padrão de comportamento da família que vai determinar se a referência que vai predominar é da família, ou é da escola, ou é do grupo de amigos. Agora, quando a família assume para si a responsabilidade da educação, da formação, ela aprende que o exemplo é o melhor método. Você pode discorrer discursos do ponto de vista educacional muito corretos para o seu filho, mas se o seu exemplo não estiver sintonizado com aquele discurso, ele não vai surtir efeito, porque a referência, a criança, o jovem, ele estabelece a referência por meio do exemplo. Eu me lembro aqui de um grande educador norte-americano chamado Leo Buscaglia, que desenvolveu na Universidade da Califórnia uma disciplina para estudar o afeto, o amor. Na época, isso foi na década de 60, na época foi um escândalo, porque até então ninguém tinha criado uma disciplina para estudar o afeto e o amor. Veja, rompendo paradigmas, rompendo barreiras, mudando. E ele coloca algumas coisas que talvez nos interesse aqui, em relação a pais e filhos. O amor e o afeto são coisas que a gente aprende. Mas aí é preciso explicar um pouco. Não é que aprender a sentir afeto ou a sentir amor. Todo ser humano, naturalmente, sente necessidade de doar e de receber afeto. Isso é natural no ser humano. Quando ele fala em aprender, ele fala aprender a manifestar o afeto, que é uma coisa que a gente não sabe. Então a gente sente afeto, sente necessidade de afeto, mas não sabe como manifestar a necessidade de afeto, e muito menos a manifestar a nossa vontade de dar afeto. Então, se uma criança de 4, 3 anos,
se aproxima do pai, buscando o colo, se aninhando, ela quer o contato físico, e o pai naquele momento fala, não quero. Nesse momento, o pai está ensinando aquela criança que manifestar afeto é errado, é inadequado. E essa criança vai levar isso para o resto da vida e provavelmente vai se transformar num adulto inseguro do ponto de vista afetivo. Mas se a criança é correspondida quando busca o afeto, o contato físico, o calor humano, e o pai e a mãe correspondem, abraçam, acolhem, nesse momento eles estão ensinando, sem dizer nenhuma palavra, eles estão ensinando que manifestar afeto pode, é normal. E aí isso vai se consolidar para o resto da vida. Então é o exemplo, é o comportamento, as referências, os princípios e valores, eu estabeleço dentro da minha casa, com os meus exemplos. E isso os meus filhos levam para o resto da vida, apesar das influências que eles terão na escola ou no ambiente social. Mas se eu quero estabelecer um padrão de comportamento saudável, eu tenho que dar o exemplo e estabelecer valores e princípios que contemple aquilo que eu considero saudável. Então, o papel do pai, da mãe, ou de quem estiver exercendo essa função, é um papel muito importante. Muito bem. Nós vamos chamar um rápido intervalo e retornamos já já com o Momento Espírita, hoje conversando com o Cleiton Levi. Muito bem, caros amigos, ouvintes da Rádio Difusora de Catanduva, 680 AM e da Rede Amigo Espírita, redeamigoespírita.com.br. Estamos na tarde de hoje conversando com o nosso caro amigo Cleiton Levi. O Cleiton é de Campinas, São Paulo, e ele é expositor, articulista, médium e dirigente do Centro Espírita Allan Kardec, em Campinas, formado em jornalismo, atuou como repórter nos jornais Gazeta Mercantil, Estado de São Paulo, Globo, é chefe de assessoria de imprensa da Unicamp e professor universitário de jornalismo, autor mediúnico de grandes obras de sucesso, destacando-se A Mensagem do Dia, Novas Mensagens, de Sheila, Mediunidade e Autoconhecimento e Deus Contigo, várias outras obras. É este amigo que nós temos aqui, a alegria de estar batendo esse papo com ele. Estamos falando sobre o desafio de mudar. Logo mais à tarde, às 2h30 da tarde, ele estará participando de um encontro de jovens que é Galera Espírita. Este encontro acontecerá no Núcleo Educacional Espírita Joana de Ângeles, aqui em Catanduva, que fica na rua Igarapava, número 2041, bem na entrada do Jardim Alpino, para as pessoas se situarem. E logo mais à noite, ele fará palestra na Associação Espírita Nosso Lar, que fica na Rua Olinda, aqui em cima, próximo ao semeador, Rua Olinda 838, com o tema Auto-Perdão, Reconciliação Interior. Muito bem, Cleiton. Cleiton, nós estávamos conversando aqui em off, e eu disse que eu pensei que você estaria tratando da importância do diálogo, e você foi à prática. Então você falou assim, podemos voltar, e com muita alegria eu questiono novamente. Então, o diálogo e a exemplificação. Deixa de ser importante o diálogo? Como você estava tratando? Olha, quando a gente fala de diálogo, a gente pensa num discurso verbal. Só que a nossa comunicação, ela não se limita ao discurso verbal. Na verdade, 90% da nossa comunicação, chamada comunicação interpessoal, ela é constituída de discursos não verbais, que são o quê? O nosso gestual, as nossas mímicas, o nosso comportamento, o nosso exemplo, as nossas posturas físicas, enfim, aquilo que a gente é por trás daquilo que a gente fala. Então, quando eu falo de diálogo, eu incluo aí o diálogo verbal, mas destaco com muito mais ênfase o diálogo não verbal, o jeito que eu me comporto. Eu posso até falar, mas como é que eu falo? Qual é o meu tom de voz quando eu estou falando isso ou aquilo? Posso até falar, tudo bem, mas até que ponto aquilo que eu falo
confirma aquilo que eu sou, o meu comportamento, a minha postura. Tudo isso comunica alguma coisa, não só o que eu falo, mas principalmente como eu sou, o meu comportamento, o meu discurso não verbal. E é esse discurso não verbal que destaca o exemplo que vai ficar na cabeça do jovem ou dos filhos, se é esse o caso. Então, em casa, pais e mães, vamos estreitar sim o diálogo com os filhos, mas sem esquecer que esse diálogo não se restringe ao discurso verbal. Muitas vezes, sem falar nada verbalmente, eu estou dizendo muita coisa. E às vezes, quando eu falo muito, eu não digo nada. A criança, o jovem observa tudo, né, Cleiton? Sim. É por isso que Jesus passou por esses séculos todos, mais de 2000 anos já, porque parece que primeiro ele fazia, né? Trabalhava, depois ele deixava os ensinamentos que os posteriores aí anotaram. Jesus, acima de tudo, foi um grande mestre e um grande didata, né? Porque ele soube adequar a forma da mensagem ao grau de desenvolvimento intelectual da sociedade da sua época. E o mais interessante, que a sua mensagem é universal e atemporal. Ela vale tanto para a sociedade de 2000 anos atrás, quanto para a sociedade atual. E o jeito que ele ensinou, ou seja, o seu método, foi válido naquela época e continua sendo válido hoje. Porque ele conseguia aliar o discurso verbal ao discurso não verbal. O seu exemplo, o seu jeito, os seus gestos diziam muita coisa, imagino, não é? Eu acho que ter a experiência de compartilhar o mesmo espaço físico de Jesus deve ter sido algo extraordinário, porque os seus gestos, as suas mímicas, a sua postura física, o seu olhar, a sua expressão facial, tudo isso dizia muito, às vezes sem ele falar uma única palavra. Incentivava, sim, intimidava, exatamente. Dizia, ó, vai em frente, opa, breca aí. Isso, dava orientação, e você vê que ele lida muito com parábolas, com mensagens que geram uma resposta imediata no seu interlocutor. Muito bem, Cleiton. Nós temos uma outra parte da humanidade que diz assim, olha, a idade que eu cheguei, não aprendo mais nada, nossa, cabeça dura, cabeça velha. Os idosos, Cleiton, nessa proposta de mudança, o que você tem para nos dizer aos nossos irmãos dessa idade tão importante que às vezes pensam que já não dá mais, não tem mais o que fazer? Ainda aí há mudança? Sim, sempre há mudança. Do ponto de vista cronológico e físico, eles são um exemplo vivo de mudança, porque o corpo dos mais idosos passou por uma transformação. Já não tem mais o mesmo vigor de anos atrás. E, ao mesmo tempo, eles acumulam muita experiência. E essas experiências, tenho certeza, provocaram muitas mudanças nessas pessoas. Quando a gente conversa com alguém de mais idade, você vê que a pessoa tem muita história para contar. E muitas dessas histórias foram decisivas para que elas fizessem mudanças radicais nas suas vidas. Às vezes, um momento de crise vivenciado pela pessoa foi fundamental para que ela mudasse um padrão de comportamento. Ora, isso não para nunca. Não tem a ver com a idade cronológica. Tem a ver com a disposição da pessoa em continuar progredindo. E eu conheço muitos idosos que têm a cabeça de jovens. E conheço muitos jovens que têm a cabeça de velhos. Então não é o problema do corpo físico, da idade cronológica. É a postura mental do indivíduo. Então é perfeitamente possível que mesmo numa idade avançada, eu continue tendo aquela coragem, aquela vontade de mudar sempre que necessário. Olha, isso aqui não está bom. Por que tem que continuar assim? Só porque eu estou numa idade avançada? Agora não vale mais a pena. Agora não consigo mais. Por que não? Vamos avaliar.
talvez se a gente der um passinho adiante, a coisa muda de maneira muito significativa. Basta a gente ter o movimento, a flexibilidade, romper com padrões antigos, que é a nossa maior dificuldade, o nosso apego ao passado, que é o que impede a gente de olhar o presente e de projetar o futuro, romper com esse apego ao passado e falar, não, apesar da idade, eu sou. Esse é que é o ponto, não é eu fui, ou eu estou, ou eu vou. É eu sou. Eu sou independente da idade cronológica. Eu sou eu, independente de ser jovem ou velho. E continuarei sendo eu no presente. Então, a todo momento eu estou vivenciando o quê? O meu presente. O nosso problema é que ou a gente olha muito para trás, ou a gente não tira os olhos do futuro. Ou a gente está muito saudosista, muito apegado a velhas tradições, a padrões antigos que já passaram, e a gente vive do passado, ou a gente está muito preocupado em chegar a algum lugar no futuro, que a gente nem sabe direito o que é, e nem para que é. A gente quer chegar. E nessa coisa de passado e futuro, a gente esquece de viver o presente, o aqui e agora, que na verdade é a única coisa que a gente tem de fato. O passado já passou, o futuro não veio. O que eu tenho? O presente. E é no presente que eu posso fazer a mudança, quando ela se fizer necessária. Então é perfeitamente factível que uma pessoa mais idosa promova mudanças. É factível, saudável e, em muitos casos, necessário. A neurologia nos diz, Cleiton, você sabe disso, os nossos companheiros que nos ouvem, nos assistem, hoje, que se eu não posso recuperar certas células nervosas que já morreram, no entanto, por outro lado, melhor dizendo, eu posso alimentar com atividades, então em qualquer idade eu posso estar atuante, aprendendo. E hoje nós temos a faculdade da terceira idade, os idosos que vão em excursões, que planejam campanhas. Isso é bom, isso é saudável? É muito saudável, porque as limitações físicas não são sinônimo de limitação intelectual, limitação emocional, limitação psicológica, limitação espiritual. E, infelizmente, na nossa sociedade contemporânea, principalmente do lado ocidental do mundo, nós desenvolvemos uma cultura que desvaloriza a velhice. O mundo contemporâneo, do lado ocidental do mundo, é feito por jovens. E nós criamos uma cultura que coloca as pessoas mais idosas à margem de tudo aquilo que conduz à sociedade. E aí eu fico pensando assim, por exemplo, numa tribo indígena, lá do Alto Xingu, é completamente diferente. Eles não têm o nosso desenvolvimento tecnológico, eles não têm o nosso avanço intelectual, eles não têm as nossas estruturas arquitetônicas, as nossas riquezas, não tem nada disso. Mas eles têm uma cultura de respeito aos velhos e aos seus ancestrais que serve de modelo para o mais contemporâneo dos homens da civilização. Isso a gente tem que aprender com os chamados índios primitivos, ou com aquelas tradições lá do Oriente que preservam o respeito aos seus ancestrais e às pessoas mais idosas, que são quase que venerados pela sua experiência, pela sua sabedoria. Então está na hora de a gente integrar as pessoas mais idosas à convivência com os jovens, em vez de criar um estereótipo, uma imagem negativa de que os idosos não têm mais nada a contribuir. Muito pelo contrário, eles têm a experiência que os jovens não têm, a sabedoria que nós precisamos. E seria muito bom se em alguns métodos educacionais nós pudéssemos integrar pessoas mais idosas aos jovens que estão aprendendo no banco das escolas. Porque aí essa pessoa mais experiente vai transmitir não educação formal, ou seja, instrução formal, conhecimento formal. Ele vai transmitir valores, princípios, sabedoria, padrões positivos, porque ele já viveu e ele sabe como é que é.
É muito importante. Cleiton, doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, independente de religião que seja esse espírito, né? E o espírito que está encarnado, nós daqui a pouco desencarnará. Esse espírito do lado espiritual, ele também está sujeito, ou tem necessidade de mudanças, ou desencarnou, está paradinho ali, vai olhar vai contemplar a face do Criador. Do ponto de vista da doutrina espírita, não existe interrupção no processo evolutivo. Seja para o espírito encarnado, ou seja, aquele que está ligado a um corpo físico aqui na Terra, ou para o espírito desencarnado, que já deixou o corpo físico e se encontra no plano espiritual. O processo evolutivo ele se dá em qualquer plano da vida, porque, na verdade, a vida é uma só. Só que ela é dividida em etapas. Ora a gente está aqui na Terra, encarnado, ora nós estamos desencarnados no plano espiritual. Mas a vida em si é uma só. A viagem, ela é uma só. A gente passa por vários cenários, encontra vários personagens, às vezes reencontra personagens, passa por diversas experiências. Então é muito natural que mesmo depois de desencarnar, o espírito continue o seu processo de aprendizado, de desenvolvimento, e em muitos casos, se não todos, ele vai se deparar com a necessidade de fazer mudança. Ele vai ver que mesmo lá no plano espiritual, ele pode e deve promover mudanças. Padrões antigos que não foram tão positivos e que lá ele vai ter oportunidade de reavaliar, fazer esse processo de reconhecimento, desidentificação, não é? E partir para uma nova postura. Então é mudança. Então, ou aqui na Terra, ou lá no plano espiritual, o processo evolutivo implica em mudança. Mudanças graduais ou mudanças mais radicais, mas sempre há mudança. Muito bem. O Senhor dos Espíritos, Deus muda? Pois é, Deus não muda, porque Ele já é perfeito. Mas Ele é imutável. Eu ouvi dizer que os primitivos viam no trovão, no raio, a Deus. Depois nós encontramos os deuses gregos. Depois a igreja nos colocou um Deus antropomórfico, embora seja apenas um. Agora o Espiritismo vem falar que Deus é a inteligência suprema. Mudou ou não mudou? O que mudou foi a maneira de entender e de interpretar. E isso muda em função do desenvolvimento intelectual, científico, moral, etc. Então é muito natural que lá atrás, nas eras primitivas, os homens das cavernas, quando presenciavam um trovão, um fenômeno da natureza, atribuíssem isso a uma divindade. Também é muito natural que depois essa divindade fosse atribuída a outro tipo de manifestação. Os cultos, etc., os rituais místicos, os sacrifícios, tudo isso está ligado ao momento de desenvolvimento cultural, histórico do homem. Até que chegou o momento em que nós já podemos conceber um Deus que não é antropomórfico. Deus não é o homem, não é a imagem do homem, e, portanto, não tem nem as qualidades nem os defeitos do homem. Ele é algo que está acima do homem. E que, por uma ausência, uma necessidade de conceituação, os espíritos que transmitiram a doutrina espírita a Allan Kardec definiram como a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é uma forma de a gente ter um conceito a respeito da divindade. Mas nós estamos ainda muito longe de entendermos a verdadeira natureza de Deus. Muito bem. Se você me permite uma ilustração, Cleiton, nós poderíamos dizer que isso daí, numa figura bem simplória, né, é como a criança que começa a enxergar o seu pai. Porque Jesus também chamou Deus de pai, né? Tem uma fase que o pai é o namoradinho da filha, depois o pai é herói, depois o pai... Até que a maturidade mostra um pai diferente. Depois vira motorista, né? E é verdade mesmo, hein, Cleiton? Mas olha, nós vamos pedir aos nossos amigos, Zé Antônio, nossos amigos da técnica, que nos tragam um rápido intervalo. E retornaremos já já. Fiquemos com a reflexão a respeito do desafio de mudar. Deus não muda.
Muito bem, caros amigos, estamos de volta ao programa Momento Espírita, já nos aproximando do finalzinho do programa, mas ainda com bastante material. Poderíamos passar a tarde toda aqui, né, Cleito? Vamos embora. Para você tudo bem, né? Tudo bem, vamos embora. Maravilha, mas convidamos aos nossos amigos ouvintes para que estejam amanhã acompanhando a partir das 11 horas pela Rádio Difusora de Catanduva, aqui a cidade, a região, e logo mais nós também vamos colocar pela rede, a proposta do nosso amigo José Aparecido, o programa Ondas de Luz. O Ondas de Luz, Cleiton, é um programa, não sei se você tem conhecimento disso, idealizado, criado por um grande divulgador aqui de Catanduva, Diomar Ziviani, desencarnado há uns 3, 4 anos. Ele é um espírito assim, que enquanto encarnado ele viveu para divulgação. Tá? Criou esse programa há 60 anos. Né? Criou, nunca teve interrupção. E quando ele estava nos últimos dias, né, já sabendo que desencarnaria, ele convidou o nosso amigo Ricardo Pinfield para dar continuidade ao Ondas de Luz. É um programa que traz uma mensagem de luz, de amor, de conforto, de esclarecimento. E esse programa vai ao ar todos os domingos, às 11 horas da manhã, pela Rádio Difusora de Catanduva. Né? Estão todos convidados para ouvir mais essa vez. Na próxima sexta-feira, aqui mesmo no Semeador, a partir das 8 da noite, 20 horas, nós teremos palestra também transmitida ao vivo pela Rádio Difusora, pela Rede Amigo Espírita, palestra a cargo do nosso amigo João Carlos Veronese, que é o nosso companheiro Chaim aqui da cidade de Pindorama, dirigente espírita. E o Chaim, novamente, mais uma vez, estará trazendo o seu verbo, que sempre é uma experiência de vida, é o dia a dia do trabalho de uma instituição na área assistencial, na área espiritual, com uma grande bagagem. Então, na próxima sexta-feira, às 8 da noite, estejamos juntos novamente e ouvindo o nosso amigo Chaim. Eu vou dizer Chaim, porque senão as pessoas não saberão quem é e ele vai ficar meio chateado. É o nosso amigo Chaim. Né? Os recados dados. Na próxima semana, no Momento Espírita, não posso esquecer, o nosso querido amigo, suporte técnico nesse momento, aliás, um ícone na técnica, né? Olha ele sorrindo para nós. O José Antônio, é o José Antônio quem estará aqui, sentado na cadeira que agora senta o nosso amigo Cleiton, e nós estaremos conversando, dialogando, tratando dessa mensagem tão maravilhosa que é um sentido de vida para todos nós. Próximo sábado, ao meio-dia, aqui no Momento Espírita, José Antônio da Cruz. Portanto, Cleiton, temos algumas participações, alguns cumprimentos pelo programa, alguns cumprimentos a você, pela maneira como responde, como esclarece tão bem. E a Priscila Bastos, lá do Higienópolis, ela quer saber se os espíritos que reencarnam no planeta Terra já nascem com melhores personalidades. É a maneira como ela está compreendendo para fazer a questão, com mudanças já caracterizadas em sua evolução. Priscila, a gente pode dizer que eles nascem com uma proposta de mudança, porque a gente reencarna sempre com a proposta de melhorar, de aprender, de progredir. Então, sempre que a gente volta ao planeta, numa reencarnação, a gente tem uma programação que visa melhorar a nossa condição espiritual. E isso, claro, implica em mudança. Então, ninguém nasce só para sofrer, ninguém nasce para fazer o mal. A gente nasce com o propósito de progredir. E vamos encontrar aqui, no ambiente terreno, as condições mais apropriadas para desenvolver as potencialidades que nós precisamos desenvolver. Então, a gente encontra um ambiente social, cultural, doméstico, profissional, mais adequado às nossas necessidades de evolução espiritual. Então, não importa muito se nós estamos desencarnados ou encarnados. O importante é a gente ter consciência de que em qualquer situação a gente pode e deve mudar sempre que necessário. Eu acho isso muito importante, porque que bom que eu posso mudar. Já pensou se a gente tivesse insatisfeito com uma situação ou com uma postura nossa, falar assim, não, você não vai mudar nunca mais? Você vai desencarnar, vai ser assim sempre, para o resto da eternidade.
Isso é uma tortura. Então, que bom que eu posso escolher mudar a qualquer tempo, seja aqui na Terra, seja no plano espiritual. Ô Cleito, uma vez eu assisti a uma palestra em que o palestrante falava a respeito de mudança, e ele fez uma dinâmica muito rápida no salão, talvez você conheça o nosso amigo ouvinte. Ele propôs um salão que tinha as cadeiras divididas com o corredor ao meio, ele propôs que todas as pessoas da direita fossem para algum lugar da esquerda. Mas é isso que eu queria fazer há um tempão. Me dá uma vontade quando vejo o pessoal tudo sentadinho no mesmo lugar. Não, vamos mudar esse negócio. Porque as pessoas se acostumam. E aí parece que vira dono daquele lugar. Como se a cadeira fosse deles. É o apego. Isso é o apego a coisas. A gente se apega a coisas, a pessoas, a ideias, enfia uma ideia na cabeça e não abre mão daquilo, não para refletir, não abre a cabeça. Enfim, a gente fica muito apegado. Então, se ele fez isso na dinâmica, está de parabéns. Que é uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca tive coragem. E ele concluiu o seguinte, que o sujeito do lado direito, que estava sentado do lado de certa pessoa, que já tinha num outro momento, teve a oportunidade de dizer que tinha um certo desagrado, uma certa antipatia, quando fizeram essa mudança, eles foram para outro lugar e sentaram do lado do outro novamente. Mudaram de lado e continuaram juntos. Bom, tudo bem, mas já foi um começo, né? Já foi um começo. Muito bem, mas é a proposta da mudança, né? Muito bom. Nossa amiga ouvinte Marina, do Jardim Soto, muito obrigado também por sua participação. Cleiton, por que ainda temos tanta dificuldade em nos interiorizarmos? Os motivos pelos quais isso acontece são devido aos sentimentos que ainda são tão evidentes em nós, como orgulho, egoísmo, ou seria pela pequena busca que nós fazemos pela sabedoria? Eu diria que há vários fatores que explicam isso. O primeiro deles é que, na nossa cultura, ninguém nos ensina a importância da vida interior. Nós somos ensinados a olhar para fora o tempo todo e ninguém nos diz, olha, é importante olhar para dentro também. Interiorização. Se auto-observar. O que eu penso, o que eu sinto, qual é o meu padrão de comportamento, o que me faz bem, o que me faz mal, o que eu desejo, o que eu não gosto, quais são as pessoas com as quais eu me dou bem, quais são as pessoas com quem eu antipatizo. A gente vai vivendo tudo isso de uma maneira muito reativa, muito superficial, e não para analisar. Você não para pensar, para sentir. A gente, muito menos para sentir. A nossa sociedade ela é extremamente mental. Você conversa com as pessoas, às vezes elas têm a resposta para tudo na ponta da língua. Mentalmente são muito ágeis, são muito desenvolvidas, mas emocionalmente são muito pobres, são subdesenvolvidas, porque a gente não aprende a dar o devido valor ao sentimento e não para analisar isso, porque a nossa cultura não nos incentiva a isso. Outra coisa é que a gente também tem resistências interiores. Olhar para dentro dá trabalho. Olhar para dentro nem sempre é uma tarefa agradável. Você vai se deparar com áreas de sombra, em contraste com áreas de luz, e vai começar a se culpar. E aí você vai achar que você não está dentro do padrão ideal, que você não é bom o bastante, a sua autoestima vai diminuir. Então a gente tem um certo medo em função dessas coisas. Quando, na verdade, quando eu olho para dentro, eu apenas olho. Eu não faço julgamento, eu apenas observo. O que é que tem aí dentro? Se o que achou é bom, ou não é tão bom assim, já é um outro problema. Mas quando eu paro para me olhar, para me observar, para me conhecer, eu simplesmente observo, eu simplesmente conheço, e não julgo. Essa é a dificuldade. Então, a partir do momento em que eu desenvolvo, primeiro, o hábito de fazer silêncio interior, para olhar para dentro, eu rompo uma barreira cultural. Na minha cultura isso não existe, mas eu posso, dentro da minha casa, criar um hábito e estabelecer uma cultura. E todo dia ou toda semana, fazer 5 minutos de silêncio. E aí eu vou aumentando a frequência até que aquilo se torne um hábito. E aí eu vou aprender a lidar com as coisas que existem dentro de mim.
as coisas que eu considero boas, as coisas que eu considero não tão boas, mas que fazem parte da minha história e que eu não posso simplesmente acolher tudo que é bom e excluir tudo que é ruim. Eu vou fazer uma integração entre luz e sombra, para que eu me torne uma pessoa completa e não uma pessoa dividida, fragmentada. Então, se você parou para pensar nisso, é porque você já está sentindo falta disso. Então, o que eu posso dizer é assim: se te interessar, se você puder, tiver vontade, 5 minutos por dia, reserve esse tempo e faça silêncio, num cantinho, fica em silêncio, não fale nada, não ouça nada, fica apenas observando. Com o tempo você vai aprofundando o seu olhar para observar o que você pensa, o que você sente, os sons ao redor, as pessoas, sem julgar. E aí você vai adquirir o hábito de se interiorizar de uma maneira saudável. Porque o pior de que não se interiorizar é você se interiorizar para se julgar e para se condenar. Então não, aí não pode, aí não faz bem. Se interioriza sem julgar. Aí você é um observador e, sobretudo, um amigo de si mesmo, não um juiz. Nós vamos agora para a última pergunta, né? E queremos saber o seguinte, Cleito: essa proposta de mudança, essa importância tão grande que você evidenciou, valorizou aqui, né, tem relação com felicidade? Tem tudo a ver com felicidade, porque a mudança é o que promove o desenvolvimento. E o desenvolvimento é que faz você atingir níveis de consciência cada vez mais saudáveis. E quanto mais saudável o nível de consciência, mais feliz eu me sinto. Então, a felicidade em si não é uma coisa que vem de fora para dentro. E é uma coisa que vai de dentro para fora. E muitas vezes, para passar de um nível de consciência para outro, eu preciso fazer mudança. Eu preciso romper com um padrão antigo e sintonizar com um padrão novo, deixar um comportamento antigo, adotar um comportamento novo, romper com coisas do passado que me faziam mal e, quem sabe, pensar mais no meu aqui e agora, vivenciar o presente com mais qualidade, não tanto com quantidade, mas dar qualidade àquilo que eu vivencio nesse momento. Exemplo, nesse instante, estamos aqui conversando, nós estamos aqui participando de um momento que é presente. Tudo que nós temos é esse momento. Então ele tem que ter muita qualidade. Conforme a gente conversa, eu me coloco por inteiro aqui, para aproveitar o máximo que esse momento está me oferecendo para que eu possa crescer. Então no nosso dia a dia é assim, porque as coisas vão passando por nós e a gente não vivencia essas coisas, não aprofunda, fica na superfície, quando vê, o tempo já foi e a gente está lamentando. Então interiorizar de uma maneira saudável, com qualidade, aproveitar o tempo com qualidade. Muito bem. Cleito, muito obrigado. Que Deus recompense por essa força, esse potencial, essa facilidade, né? E que você possa estar conosco outras vezes e onde quer que esteja levando luzes. Deus te abençoe. Suas considerações, meu amigo. Eu só tenho a agradecer. Para mim é um grande prazer poder estar participando desse momento presente, em que a gente pode trocar ideias sem nenhuma pretensão de ensinar alguma coisa ou de pregar alguma ideologia nova. Nada do que nós dissemos aqui é novo, nós simplesmente refletimos sobre coisas que são importantes para dar mais sabor à nossa vida, para deixar a nossa vida mais saborosa, com mais qualidade, e que nos incentive a fazer as mudanças que sejam necessárias. Sempre haverá necessidade de mudar alguma coisa. E quem escolhe mudar é a pessoa. Ninguém escolhe por ela. Muito bem. Muito obrigado aos amigos que nos acompanham, que nos ouvem. Aquele que desejar entrar em contato com o Momento Espírita, com o Cleiton, pode se utilizar do e-mail semeador@semeador.org.br. Nós estaremos encaminhando ao amigo Cleiton, estaremos respondendo ao seu e-mail com muito carinho. Muita paz, fiquemos com Deus. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união
interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.